Meus prezados amigos, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Aqueles que estão chegando agora, eu sou Ricardo Honório e comigo, Alcir Almeida. Nós já fazemos esse programa há um bom tempo, algo próximo dos 6 anos, né, Almeida? Aqui estamos. Eu entrei 1 ano e meio depois. Você entrou 1 ano e meio depois, mas a equipe já está formada aproximadamente a esse tempo. E neste programa de hoje, nós vamos continuar comentando o progresso da legislação humana dentro da temática da Lei do Progresso, que está contida no livro 3º, capítulo 8º de O Livro dos Espíritos. Então eu peço a você 15 segundos para a gente rodar a nossa vinheta e, na sequência, a gente continua o nosso estudo. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu amigo Alcir, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Um forte abraço a cada um de vocês e, como sempre, com muita alegria, honrado por poder estar aqui e conversarmos sobre o Livro dos Espíritos e, acima de tudo, sobre filosofia espírita. É verdade, Almeida. Na semana passada, no programa passado, nós comentamos, né, a alegria, a satisfação que a gente está tendo de comentar o livro, mas especificamente esse capítulo, que é muito instigante, né? A temática da lei do progresso, para a gente entender o progresso não só do ponto de vista espiritual, mas também o progresso humano, o progresso das sociedades, o progresso das comunidades, o progresso do ser humano enquanto ser no mundo. Enquanto ser social. Enquanto ser social. No último programa, Almeida, nós comentamos sobre se a sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais e comentamos também sobre a instabilidade das leis humanas. A instabilidade das leis humanas. Se você não viu, acessa o nosso canal no YouTube e procura lá o programa de número 308 e você vai acompanhar essa discussão. Hoje, nós vamos tratar das duas questões restantes dessa temática, legislação humana, e a questão 796, nessa questão, o Kardec perguntou o seguinte, Almeida: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Ou seja, o Kardec está sugerindo para a dureza humana, a dureza da lei, para se contrapor a isso. Será que é isso mesmo? É necessário que a lei humana, que a lei penal seja severa, porque a condição humana da nossa sociedade necessita disso? Isso aí dá um debate para essa encarnação inteira. Quando você pega um livro Vigiar e Punir, que é da escola francesa, o autor defende, né, que, na verdade, a violência na repressão do erro é um desejo de vingança da sociedade contra aquele que trespassou a lei e que é uma vingança, é uma coisa ridícula e a vítima é quem está preso. É isso, está previsto lá isso? Vigiar e Punir fala sobre isso. Agora, se você entra em outras escolas do direito, é um direito da sociedade se defender, né? E quando a gente coloca o Cristo nessa conversa, o Cristo fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Né? E o amor, e existem também evidências, nós temos o próprio Kardec, que mostrou que o processo educativo sem
O bolo. Corrigenda. Sem o bolo. Ah. Dava-se o bolo, como é que era o nome do instrumento que dava? Palmatória. Palmatória, obrigado. Né? É interessante isso. O Kardec foi um dos primeiros pedagogos que, acompanhando o Piaget, aboliu a palmatória. Então, o Kardec demonstrou a possibilidade de se educar o ser humano sem violência. Agora, entre Kardec, entre o Cristo que ensinou o amor, entre o Kardec que ensinou a desnecessidade da palmatória, entre a escola francesa que diz que o criminoso é uma vítima da sociedade, entre a sociedade norte-americana que diz que a sociedade tem o direito de se impor, a verdade está por aí. Entre elas. Está entre essas interpretações da realidade. E que eu nem você sabemos. Não, nós não somos qual doutores nesse assunto, né? A verdade verdadeira nesse sentido. Agora, eu não tenho a menor dúvida que o processo pedagógico mais perfeito que existe é o processo pedagógico que o Pai Eterno criou, em que nós somos criados simples e ignorantes, em que nós aprendemos pela palingenesia, pela pluralidade das existências na carne, a sermos pessoas cada vez melhores. Eu, Alcir, acredito que uma pessoa, um ser humano que tenha sido criado num lar, em que não falte amor, em que não falte a comida, em que não falte os meios para aquela pessoa se desenvolver, ela se desenvolverá de uma forma equilibrada, independente do passado dele, ele vai ser uma pessoa hoje melhor do que era na encarnação passada. Eu não estou dizendo que ele vai ser uma pessoa boa. Sim. Eu estou dizendo que ele vai ser uma pessoa melhor. Perfeito. Se ele já vem bem, ele vai ser uma pessoa ótima. Se ele vem um revoltado, assassino, rebelde, violento, ele vai ser mais suavizadas essas características. Embora talvez ainda cometa algumas atrocidades aos nossos olhos. Algumas atrocidades aos nossos olhos. Eu acredito profundamente nisso. Eu acredito que justiça é tratar desigualmente os desiguais. Como a gente já falou na semana passada. Eu também tenho certeza que Deus criou um processo perfeito e um dia a gente vai chegar lá. Respondendo objetivamente, pessoas que ainda estão muito atrasadas nesse processo evolutivo cometerão despautérios, cometerão assassinato, desrespeito ao próximo, né? Porque ele vem de um processo multimilenar em que ele ainda não se depurou. Essas pessoas precisam ser cuidadas mais de perto e com um processo pedagógico em que a mão da restrição seja mais forte. A exemplo do que nós temos, por exemplo, de pessoas que cometem suicídio, que cometem suicídios várias vezes e encarnam com deficiências físicas, reflexo do seu perispírito ferido, machucado, até para impedir que ele cometa novo suicídio. Aí já temos a parte penal divina, da lei natural. Casos mais suaves, né, a lei humana tem que tratar. E como nós já falamos na semana passada, a lei humana cada vez mais se aproxima da lei natural, da lei divina. Ou seja, quem comete muitos erros tem que ser reprimido. Ele não pode... É aquele processo de reforço, né? Se a pessoa faz algo errado e nada acontece com ela e ela sente prazer, ela vai fazer cada vez mais aquela coisa errada. Se ela faz algo errado e ela é colocada numa situação que cause desconforto, aos poucos ele vai aprender a associar aquele desconforto ao mal que ele cometeu. E vai escolher. Né? Então, graças a Deus, nós estamos num processo pedagógico divino e que cada vez mais precisaremos cada vez menos de códigos penais humanos violentos. Hoje nós não precisamos manter pessoas presas em tortura, de forma a torturar-lhes o ser.
nós não podemos, não precisamos, não devíamos nem lá. Mas ninguém aceita hoje você jogar a pessoa numa masmorra até que ela morra lá dentro de fome, de sede. A própria pena de morte, né, Almeida? A própria pena de morte, o Espiritismo não pode aceitar, porque se a pessoa cometer um erro, você condená-la à morte é dar-lhe a liberdade do corpo. Volta a ser espírito para influenciar outros a fazer a besteira que ele estava fazendo. Antes de aprender a lição que deveria aprender como encarnado. Como encarnado. Exato. Né? Então, respondendo objetivamente, qual era a pergunta mesmo? Opa, a severidade é uma necessidade? É uma necessidade que cada vez mais será menor. Cada vez mais os códigos poderão se dedicar a coisas mais no detalhe, de melhorar, mais sensíveis à pessoa, mais sensíveis à necessidade individualizada. Mas isso não é fácil, isso é um processo. Uma outra coisa, né, Almeida? Quando a gente levanta essa temática da lei penal severa contra quem comete o crime, etc., a gente talvez pense só na necessidade daquele que erra se adequar a essa lei mais severa. Mas a gente não pode esquecer também que, em termos de humanidade, quando falamos de humanidade, aqueles que escrevem as leis severas, eles também estão no mesmo processo de evolução e de aprendizagem daqueles a quem a lei se imporá quando promulgada, né? Com certeza. Então, tanto aquele que é repreendido pela lei está no processo de aprendizagem e de aperfeiçoamento, como aqueles que fazem as leis também estão no processo de aprendizagem e de como aplicar a lei. E de aprimoramento, né? Por um lado, um está precisando aprender a respeitar a lei. Por outro lado, aqueles que fazem estão precisando aprender a fazer leis mais justas e mais adequadas com o processo em curso. Eu fico com uma expressão que você falou, não sei se é hoje ou no programa anterior, que justo mesmo é só a lei divina. E nós vamos nesse para e passo tentando chegar lá. Aproximações sucessivas. Lembra dessas aulas? Exatamente, Elci. Nós vamos por aproximações sucessivas, aprendendo a ser mais honestos, outros aprendendo a ser mais justos naquilo que nós fazemos, e para e passo. A sermos mais tolerantes, a sermos mais benignos, né? Tudo isso. A sermos mais caridosos, a sermos mais irmãos, mais fraternos. E a resposta diz isso, Almeida. Uma sociedade depravada tem, certamente... Uma sociedade atrasada tem que ter um código penal muito forte, porque senão um lá pega uma espada e sai degolando todo mundo que está pela frente. Exato. Uma sociedade depravada tem, certamente, necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que secar a fonte do mal. A gente não pode esquecer disso, né, Almeida? Olha que coisa na cabeça da gente. Uma aula que eu tinha aula de direito, quando eu estava fazendo curso de soldado. Eu tive. Lá em 1983. Como aluno, como cadete. Tinha um sargento que depois se tornou um amigo meu. Inclusive, foi esse sargento... Que te deu o primeiro livro dos Espíritos ou o primeiro Evangelho? Não, ele me deu o primeiro livro espírita. Ah, tá. Pensava que era um dos dois. Não. Memórias do Padre Germano. Ah, sim. Foi o primeiro livro espírita que eu li. O sargento João Vieira da Silva. Sargento Vieira, onde quer que esteja... Você está encarnado e vocês o conhecem, manda um abraço. Se tiver desencarnado, um abração. Não, ele já desencarnou. Já fiquei sabendo, ele já desencarnou. É uma pessoa muito culto. Era muito culto o sargento Vieira. Ele era bacharel em Direito, né? E era espírita. E ele que me deu o... Memórias do Padre Germano. Memórias do Padre Germano. Eu lembro bem. Uma tarde eu estava lá agachado, fazendo alguma coisa, selecionando umas fichas,
ele me cutucou assim e falou, você gosta de ler, soldado? Aí eu falei, gosto, então leia esse livro aqui. Ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Sempre. Aí eu fui lá e li o livro, cara, e foi impressionante Deu como... um nó na cabeça Não, do jovem não, soldado. pelo contrário. Deu um nó, pomba, isso aqui já existe, está escrito. À medida que eu ia lendo aquilo, cara, é como que isso aqui eu já sei, né? E foi muito interessante, porque eu li, aí eu falei, eu posso estar enganado. Não é possível que isso aqui seja só isso mesmo, porque eu entendi muito fácil. Eu li de novo, e eu falei, eu entendi a mesma coisa. Eu fui conversar com o sargento, e ele falou, é isso mesmo. Então leia mais isso. Aí, a partir daí, eu não lembro quais foram os próximos livros, mas foi quando eu comecei a ler sobre espiritismo, e eu comecei a frequentar um centro espírita lá no bairro do Ipsep, lá em Recife. Né? Lá no Recife. Lá no Recife. Né? Foi interessante. Mas eu lembrei das aulas do Sargento Vieira, quando ele dizia isso, né? Ele explicando não as leis, mas os regulamentos militares. Né? Ele dizia, você só será punido se você errar, se você fizer uma besteira. E a punição não é para te punir, a punição pedagógica é para te fazer perceber o que você fez de errado e não repetir o erro. Eu nunca mais esqueci isso. Talvez por isso eu nunca fui punido, graças a Deus. Tirei lá os 30 e tantos anos sem nunca ter sido punido, porque eu tinha medo disso. Eu falei, não... Mas eu acho que é a mesma lógica da lei penal, pelo menos deveria ser, né? Não, mas o RDAR é uma lei penal. Não, eu digo a lei penal da sociedade, sim, né? Sim, mas o Código Penal. O nosso regulamento é um regulamento penal. Sim. É para penalizar aos incursos na transgressão. Ele dizia uma frase assim, a punição é para penalizar o erro, ou melhor, a punição é para penalizar a infração, não o infrator. Não a pessoa. Muito interessante. É para reprimir o erro, não a pessoa. Então é isso. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Mas antes disso, o homem precisa ser educado. Exato. Aquela história, tudo começa no processo educacional de qualidade. Né? Uma criação de cidadania. E uma criação de cidadania onde há de se perceber a construção de uma sociedade começa no compromisso de trabalhar, de produzir e de ser coeso com a regra que a sociedade estabeleceu. Se eu começo a falar só no direito, eu torno-me egoísta e os outros são apenas objetos para que eu alcance e realize o meu desejo. Daí eu deixo de ser cidadão e passo a ser um pequeno tirano. É verdade. Para cada direito, tem, no mínimo, uma obrigação. Sim. Existem mais obrigações do que direitos. Sim, exatamente. Almeida, vamos agora para a última questão dessa temática sobre o progresso da legislação humana, a questão de número 797. E nessa questão, o Kardec perguntou como o homem poderia ser levado a reformar suas leis. Já demos spoiler. Isso aí é spoiler. Semana passada a gente falou sobre toda a questão da lei humana, que ela é instável porque as necessidades sociais se alteram no tempo, né? A lei humana, ela se adapta à realidade social. Então, pela mudança da sociedade, a lei humana precisa mudar. Soubéssemos em sua plenitude, como também já foi falado, agora eu não sei se foi na semana passada ou 2 semanas atrás, a lei divina, a lei natural, não precisaríamos de leis humanas. Mas como nós criamos uma sociedade que não é exatamente a sociedade, não é exatamente o reino de Deus, então a gente precisa de leis humanas. Um dia a gente vai criar uma sociedade que vai estar tão indistinta do reino de Deus
que não precisaremos mais de leis humanas, bastará a lei natural. Até lá, nós seremos compelidos a fazer novas leis. É verdade. Na sua fala anterior, me veio a ideia seguinte: nós não somos ainda a sociedade dos sonhos do Cristo, Não. né? Estamos distantes. Estamos lá mais para pesadelo. É isso mesmo, Almeida. E olha só o que o Kardec falou. Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Sim. Essa foi a resposta que os espíritos deram para o Kardec. Ele já reformou muitas, o homem, né? Ele já reformou muitas e reformará outras. E termina com uma sugestão muito interessante para o Kardec que vale para todos nós. Espera. Espera, gente, espera. Espera que as Mas coisas espera, vão acontecendo. Como é que é, rapaz? Agora eu estou na dúvida se é do Espírito Santo. Eu acho que é do Espírito Santo. Trabalha, confia. A bandeira do Estado do Espírito Santo. Ah, tá. Trabalha não e sei, confia. Trabalha e confia. A Trabalha tua e Paraíba é nego. Nego, é. Nego. E a do Espírito Santo, agora do Espírito Santo ou do Recife, ou do Pernambuco, agora estou na dúvida. Uma das duas é trabalha e confia. Trabalhemos, façamos a nossa parte e esperemos, né? Como já falamos na semana passada, o reino de Deus está logo ali. Pois é, meu amigo. E aí, vamos ficando por aqui ou você acha que a gente pode avançar mais um pouco? Não, eu acho que tem muita coisa para conversar sobre esse tema aí, né? Eu acho, Almeida. Vamos trabalhar mais um pouco essa questão aqui? Sim, eu acho muito legal, porque você veja só, a gente está aqui falando, né? Como o homem poderia ser levado à reforma sua lei? Poderia não, ele é levado o tempo todo. Você pode ver que tudo que a gente falou desde do início dessa temática é justamente a questão, o contraponto que existe entre uma lei natural, imutável, perfeita, estável, né? Porque ela é fruto da sabedoria divina e tudo que Deus faz é perfeito. Frente a nós, randômicos, loucos, avançamos, recuamos, cometemos erros, achamos que encontramos a verdade e estamos frente a um engodo. Está o tempo todo acontecendo isso. A lei humana ela está perseguindo, por aproximações sucessivas, um ideal de justiça, um ideal de verdade, né? Então, primeiro a gente tem que conhecer a verdade. A gente tem que pesquisar essa verdade. A gente não vai ser capaz, em 15 minutos, de dominar essa verdade em plenitude. Né? Eu lembro que semana passada você falou sobre o aborto. Neste momento da evolução da sociedade brasileira, ou seja, este momento, neste espaço, não apenas nesse espaço, mas neste espaço, a nossa sociedade acredita que a resposta a um problema social é abortar. Então, a sociedade é compelida a produzir uma lei que assimile o aborto como uma coisa natural. Se bem, Alcir, que a gente diz que a sociedade espera isso... Sociedade é uma coisa gelatinosa. O que é sociedade? Quem é que fala pela sociedade? Porque se pelo menos a gente tivesse uma certeza de que a maioria das pessoas que compõem uma sociedade defendessem determinada coisa, talvez a gente pudesse dizer que a sociedade defende isso. Mas eu acho que nem isso a gente tem certeza, se é a maioria que espera isso ou se é apenas uma parte dessa sociedade que percebe essa solução para alguns problemas. É interessante. Essa tua questão daria para outro programa para fazer, né? Mas o que eu vou responder? Gente, nessas últimas 3 semanas a gente está falando dessa questão, né? Existe lei natural? Não existe lei natural. Eu disse, norte-americano admite, inclusive na Constituição, que existe uma lei natural. O nosso direito brasileiro, que é
baseado mais no direito francês da Revolução Francesa do que outra coisa, ele não admite a existência de uma lei natural. Né? Uhum. É interessante porque é perigoso. Lá nos Estados Unidos, o Estado não pode tirar a liberdade de opinião, não pode tirar a liberdade de expressão de um cidadão. Não pode. O nosso ordenamento jurídico no Brasil dá brechas para reprimir quando alguém fala alguma coisa que é considerada não interessante. Lá no direito americano você fala o que você quiser, mas você é responsável pelo que você fala. Aqui não. Aqui eu posso dizer, não, você não tem o direito de falar. Você está falando besteira demais. Entende? Uhum. São coisas pesadas, né? Dentro do sistema de representação brasileiro, hoje nós temos, por exemplo, a questão de... Lá nos Estados Unidos é pesado pra caramba. Um homem, um voto. No Brasil não é verdade. Né? Você tem, por exemplo, o estado de São Paulo, que se você fizer a regra de 3 entre o número de deputados e a população, um voto de um estado com pouca população vale muito mais do que 10, 50 votos paulistas, por exemplo. Né? Então, claro que isso vai trespassando de modo transversal a várias questões, inclusive isso que você está colocando em dúvida. Será que a sociedade está sendo ouvida? Será que é um desejo da sociedade mesmo isso? É interessante. No final não será que quem grita mais é que é ouvido? Aí você me lembrou aquela questão, né? Por que se consome quem não mais? Por que se consome mais ovo de galinha e ovo menos de ovo de pata? E qual né? que alimenta mais? Pois é, né? A galinha põe o ovo e sai... Quem bota mais ovos? A pata. Quem bota o ovo mais nutritivo? A pata. Maior. Quem bota o ovo maior? A pata. Mas toda vez que a gente fala em ovo, a gente só lembra da galinha. É isso. É isso, meu amigo. Alcir, vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua participação. Semana que vem, a gente inicia o estudo sobre influência do espiritismo sobre o progresso. Mas só na semana que vem. Forte abraço, fortes emoções à vinda, tá? Gostaram? Deem o ok. Não gostaram? Façam sua crítica e digam o que não gostaram. Forte abraço. Forte abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.